que os professores estão muito satisfeitos essa entendeu? Mas nenhuma disciplina fechou ainda, mas professores estão se comprometendo de querer aliviar um pouco nossa atenção, duplicando notas, mudando o sistema de avaliação, né? Uma vez que Mas parabéns, hein? Olha só, atendeu as leituras direitinho e participou direitinho, entendeu? É essa isso. turma veio com força, então, hein? Veio que veio. Pois eu já penso o contrário. Se tem uma turma com tanto potencial, eu vou espremer o quanto der. Vou até o final, tirar todo o suco mesmo. Então fica à vontade. Tô brincando, gente. Tô brincando. Mas que bom, gente. Que bom, então, que vocês estão recebendo, né? Esse feedback dos professores e que realmente eles estejam reconhecendo, né? A dedicação de vocês. Que legal. Que permaneça assim também nos próximos. Como é que é, Cláudio? Só falta 3 anos e meio, né? Que seja assim nos próximos 3 anos e meio também. 3 anos e meio e 15 dias, professora, E para 15 alcançar dias, nossa né? graduação, depois que vem o mestrado. Calma, Cláudio. Vamos um semestre por vez, né? Pois muito bem, então hoje é nossa aula 12, né? Dia 9 de junho. E eu quero ouvir de vocês, então, hoje um pouco como é que tá o questionário, como é que está a aplicação, então eu quero ouvir um pouquinho de cada grupo, como é que foram as respostas, né? Uma avaliação inicial mesmo da possibilidade de levar essa pesquisa adiante, né? E a gente vai falar sobre o relatório de pesquisa, né? Vamos definir um pouco esse relatório de pesquisa e fazer uma análise coletiva de um relatório, tá? Quem ergueu a mão aí pode falar e a gente entra para essa avaliação inicial dos grupos. Fiquem à vontade. Bom dia, pessoal. Vocês estão me escutando? Estou escutando. É sobre essa avaliação inicial mesmo, professora, porque assim, meu grupo é eu, Jansen, Lívia Camille e Matheus. E a gente estava com um público-alvo de uma turma do IFPE, só que a gente passou o questionário e só 6 pessoas responderam. Então a gente achou que não tinha condições de fazer uma pesquisa com apenas 6 respostas, porque não tinha, não ia ser suficiente. Aí a gente achou melhor mudar a turma de alunos para uma turma do IFRN, técnico, ensino médio técnico, a turma de alimentos, e a gente já conseguiu 14 respostas. É uma turma de 35 alunos, só que eles ainda estão respondendo. Queria saber se tem algum problema nessa mudança, porque foi a única coisa que a gente achou de ideal para fazer. Podemos chamar sim. Eu vou esperar eles responderem totalmente, que eu pedi para reforçar de novo agora pela manhã lá no grupo deles. E quando eles acabarem, eu posso ver com o meu grupo sobre a gente somar as 2 respostas. Dá certo, sim. Eu acho que fica a sugestão, né? Assim, claro que num desenho, se a gente, eu vou explicar, né? Se a gente tivesse num desenho de pesquisa rígido, restrito, né? Que é esse o público e é com isso que tem que lidar, esse tipo de imprevisto fica ruim, né? Para uma pesquisa mais rígida, né? Como a gente está num exercício de experimentar como se faz pesquisa, enfim, é muito mais um exercício para nós, né, do que propriamente para alcançar um resultado, para chegar a conclusões, enfim. Eu vou dizer para vocês usarem o que vocês tiverem à mão, né? Então, se de um determinado grupo que foi previsto inicialmente, só 6 responderam e vocês conseguiram 14 de um outro, usa esses 2 grupos, né? Então, e aí amplia o público, né? Para esse momento, eu não vejo problema em fazer isso, tá? Fica aqui a sugestão. Tá, então, a gente tem essa situação de um grupo. Mas as respostas, assim, o pessoal está respondendo bem o questionário. As respostas pode usar, vai dar para usar. Sim, as respostas estão ótimas. As respostas do questionário, normalmente. Só o Tá. problema foi que a gente achou que 6 era insuficiente para a Uhum. pesquisa, e a gente fez uma cópia do formulário para passar para essa turma. Aí, como a senhora está dizendo, acho que a gente pode somar sim. Tá bom. Okay. Os outros grupos, como é que está a situação?
O da gente ultrapassou o número de pessoas que a gente tinha estimado. Quantas que tá, Rebeca? Foi. A gente calculou 25 pessoas, está em 40. 40. Chega, bloqueia o questionário, acabou o período, fecha lá, não está mais aceitando respostas, tá massa, segue para o próximo Eu passo. assumo a responsabilidade de ter passado um pouquinho da divulgação. Ah, é, Cris ficou animada, ela ficou animada. Mas, gente, assim, isso é um fenômeno, né? Porque normalmente o que acontece é a gente fazer a previsão e a gente recebe, sei lá, 50%, 60% no máximo daqueles que a gente convidou. Normalmente tem uma quebra bem grande, né? Então, a divulgação foi muito bem feita. Vocês deram o quê? Pirulito para quem respondesse? Foi? Qual foi a qual foi a barganha? Né? Professora, para mim foi apelação mesmo. Apelei pro pessoal responder. Fiz chantagem emocional para conseguir. Foi verdade, professora. Eu fiz a mesma coisa nessa turma que o pessoal está respondendo agora. Eu fiz, gente, por favor, vá lá minha nota. Se vocês não responderem, eu vou zerar. Vocês sabem o que é isso? Sei que não vale, né? Mas eu tenho que fazer esse chororô para eles responderem. Ai, Já eu fui mais sutil. Ah. Eu fui um pouco mais sutil. Eu pedi para alguém de um curso, fiz assim: olha, você pode colocar no seu grupo se quiser, caso alguém queira responder. Não é obrigatório, tá? Só responda se quiser. Aí eu mandei para outra pessoa a mesma conversa também. Aí daqui 5 minutos. Ei, você já colocou lá no seu grupo? Tá, entendi. Tá bom, gente. Mas então, esse grupo aí que chegou nos 40, fecha o questionário, tá ótimo, tá? Já vai dar um trabalhinho interessante. E, inclusive, assim, se vocês perceberem que desses 40, isso serve para todos os grupos, né? Se desses 40 tem alguém que respondeu o questionário de forma incompleta, principalmente aqueles que têm perguntas mais abertas, né? Que o pessoal tem que escrever. E aí perguntava um negócio, a pessoa só respondeu sim, né? Sei lá, ou mais ou menos. Que é uma resposta que para a gente não serve de muito. Quem tem gente sobrando pode excluir esses, né? Esses cujas respostas não vão exclui o questionário todo, né? Então, sei lá, daqui a pouco vocês percebem que tem 5 ou 6 que fizeram isso, assim, que responderam só, né? Assim, sim, não, mais ou menos. Não sei dizer. E aí pode excluir esses, porque ainda vocês têm um número bom, tá? Então, podem fazer esse critério também, o que ajuda, né? Normalmente a gente faz também isso, né? Os questionários que não são utilizáveis, né? Que não são válidos, porque não foram respondidos conforme a expectativa. Isso é uma das etapas também da análise, é possível de ser feito. Quem mais? Professora, Fale, Rose. bom dia. O nosso grupo, a gente teve 34 respostas e a gente fechou já o questionário. Excelente, excelente, tá? E vale a mesma instrução, tá? Se vocês perceberem que tem questionário que não foi respondido bem, pode tirar, porque ainda 34 é um número que tá com sobra mesmo, tá? Que bom. Qual foi o grupo de vocês mesmo, Rose, que respondeu? Quem era o público-alvo? Sim, o nosso público-alvo não era... eram só os estudantes de qualquer faculdade, porque a nossa meta era o trabalho e o gênero. Tá, então era um público mais ampliado, assim, não era uma turma específica, né? Facilita também alcançar um número. Legal, pronto, pode fechar. Quem ia falar? Clarice. Então, quem está um pouquinho atrasado nessa questão de formulário de quem não respondeu ainda, tem algum problema? Contextualize o que é estar um pouquinho atrasado, como é? Então, como a situação da colega que disse aí, que tinha poucos recursos para trabalhar agora, tá esperando um pouquinho mais. A gente tem até quanto
A gente tem quanto de tempo para esperar isso? Tá, vamos ver. Clarice, vocês também estão com pouca resposta? A gente deu a gente meio que deu uma travada no questionário em si. Mas a gente já tem a quantidade certa, entende? Entendi. Eu tinha planejado para falar sobre isso lá para o final, mas daqui a pouco eu falo sobre isso, tá, Clarice? Do tempo e das próximas etapas, né? O que fazer. Eu já vou falar sobre isso, tá? Fala, Maria Eduarda. Bom dia. Que aconteceu também um problema no meu grupo. Assim, a gente já solucionou. Mas o nosso questionário era destinado a pessoas do P1 e P2, P7 e P8 do curso de letras, da UFPB. Sendo que o nosso questionário, ele foi para o DCE e pessoas de outros cursos responderam. Aí a gente ficou desesperado, né? A gente fez, meu Deus, como é que vamos filtrar isso? Aí Paula, graças a Deus, é Steve Jobs do formulário, ela conseguiu fazer essa filtragem, sendo que eu acho que o pessoal, que nem a outra Maria Eduarda falou, o pessoal do P7 por deve estar muito preocupado, porque só 6 pessoas responderam e umas 39, se eu não me engano, do P1 e P2. Aí a gente tá um pouco assim preocupado, porque tá uma distância muito grande, né? Aí a gente, poderia, pegar 6 pessoas do P1 e P2 para ficar igualitário, não sei. Tá, deixa eu perguntar uma coisa para Steve Jobs aí do questionário. Dos outros cursos, vocês alcançaram pessoas que são de P7 e P8? Ou, enfim, do final do curso? Sim, a gente conseguiu alcançar. Gente, até de medicina veterinária do P7 e P8. Assim, Pois é, porque talvez vocês possam fazer esse recorte. Como eu disse lá para o primeiro grupo, não é o ideal, mas são as adaptações que a gente vai ter que fazer agora nesse momento, né? Trabalhar com P1 e P2 e P7 e P8 de qualquer curso. Ampliar, né? Já que o questionário vazou, né? Uhum. E aí talvez vocês vão ter um número maior de P7 e P8 do que só 6, mas o número também não precisa ser exatamente igual, né? Então, digamos que vocês consigam 10, 12 de P7 e P8, fiquem com 20 de P1, né? Que dá um balanço um pouquinho, até porque o número, eu imagino, né, de pessoas que entram, e historicamente é isso, né? O número de alunos de P1 e P2, o universo é maior do que o dos que saem, né? Por conta de retenção, de reprovação, enfim, né? De várias questões aí. Então, é um universo maior o P1 do que o P7. Então, isso pode ser representado na pesquisa também, né? Então, mais pessoas responderam do P1 do que do P7, né? Então, não precisa ser um número igual. Gente, mas onde é que tá esse povo que a gente Que tanto bom, então, procurou? professora. Onde está o povo que, Maria Eduarda? Onde é que tá esse povo do P7 e P8 que a gente procurou tanto, meu Deus? Talvez não tenha. Talvez talvez seja isso mesmo, esse povo. Professor, então, uma dica seria a gente abranger mais, né? Deixar para todos os cursos, tentar fazer essa filtragem de... E chega de respostas. Eu acho que com as respostas que vocês têm, vocês já conseguem trabalhar. Só incluam outros cursos que sejam dentro de P1, P2 e P7, P8. Pronto. Né? Ah, que bom então, professora. E aí, as nossas respostas foram bem legais, na verdade. Como Paula já tem essa filtragem, né? Paula vai conseguir facilmente tirar quem é do meio do curso, né? Dos outros cursos. Aí exclui esses e fica com esses outros respondentes. Massa? Entendi. Quem mais? Professora, o nosso grupo, né? Nós tivemos 3 reuniões e nós aguardamos esta aula porque essas informações nós prevíamos, né, que iriam ocorrer, iria nos dar, assim,
orientações como trabalhar. E o nosso acordo é que próxima sexta-feira, no caso eu e Laís, que cursamos o Espanhol 1, né, iremos pedir um espaço à professora Ana Berenice para fazermos um apelo presencial à turma. Só são 15 alunos, entendeu? Que preencham. Uma aluna deverá fazer isso na turma de inglês, e parece-me que a turma de francês é muito pequena também, entendeu? E a Laís, durante esse período desse projeto, o filho dela se acidentou, ela teve alguns problemas também, a Janaína também está com problema de saúde, está fazendo exames, entendeu? Mas isso não irá atrapalhar o nosso trabalho, elas estão muito dedicadas também. Talvez até hoje nós iremos antecipar o envio desses questionários, pelo que já ouvimos dos colegas, né? Mas o nosso acordo último seria próxima sexta-feira, um aluno por turma, pedir ao professor um espaço, né, de mais ou menos 4, 5 minutos para fazer um apelo, né, explicando o que é o questionário e que nos ajudem. Mas talvez, dentro do que temos ouvido, eu creio que outros colegas estão ouvindo essa conversa aqui, poderão também trazer o seu parecer, talvez antecipemos para hoje. Mas as turmas que nós iremos aplicar o questionário são turmas pequenas, mas a nossa estratégia é fazer um apelo em aula, né? Tá, entendi. Vocês não divulgaram o questionário ainda, né? Não, o nosso acordo foi aguardarmos essa aula com a senhora, Tá. e nós prevíamos que essas orientações seriam úteis para nós, e tem sido. Podemos fazer isso hoje. Se vocês puderem antecipar para hoje, é bom, porque a gente precisa dar um tempo de resposta, né? As pessoas nem sempre respondem no primeiro, segundo dia, então a gente precisa assegurar também que a gente tem o tempo suficiente para as pessoas responderem, né? E o tempo de solucionar os possíveis imprevistos que vão acontecer, tá? Então, se vocês puderem sim antecipar para hoje, é melhor. Tá. Professora, rapidinho uma dúvida. A gente pode compartilhar com os nossos colegas de disciplina que cursam o primeiro período de letras desses cursos? Sim, aproveita aí, gente, responde o questionário desse grupo, é a nota deles, faz favor, né, gente? Olha só, não vão deixar eles na mão, né? É assim, gente, que faz? Por favor, minha vida neste período depende disso. É assim mesmo. A Ana Luiz disse que fez esse apelo, vocês não me ajudaram a Vocês têm que usar... Né? Vocês têm que usar a nota, porque aluno só ajuda aluno por nota, gente. Você diz assim, eu vou ficar sem nota, aí eles vão ficar, coitada, vai ficar sem nota. Eu gostei desse apelo. Pronto, então o apelo está feito, gente. Ó, o grupo precisa da nota, responda o questionário aí do grupo. Depois vocês passem ali, podem usar o espaço do nosso grupo de WhatsApp, passem para a gente aí o link, tá? Para responderem. Botem carinha chorando, meu Deus do céu. Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, né? Mas eu estou aqui só pedindo uma resposta do questionário, não é isso? Isso, tá bom. Então tá feito o pedido para todos responderem o questionário dos colegas. Pronto, tem mais algum grupo que não falou ainda? Me perdi, todos falaram? Gatinho chorando é imbatível, né, Camilo? Não, gatinho chorando aí é o último nível de apelação. Aí não dá. Pronto, aí é de cortar o coração. Ai, que horror. Pois muito bem. Viu só como a gente desenvolve estratégias diversas aí. Bom, tem mais algum grupo que quer falar, que precisa falar? Eu me perdi. Para mim, eu estava em 5 grupos apenas, mas se eu já ouvi os 6, eu perdi a conta. Então, eu perdi a conta, né? Tá. Como é isso, Maria Eduarda? Palavras no diminutivo aí. Ensina pra gente. Como é que é? Tipo, por favorzinho, assim, entendeu? Ai, gente, vocês são ótimos mesmo. São ótimos. Muito bem. Várias estratégias aí. Vão guardando essas estratégias para o TCC, viu?
5 minutinhos, entendi. Caraca, eu botei, a gente colocou isso no textinho que a gente enviou para todo mundo. Só vai demorar 5 minutinhos. Muito bem. Antes eu fiz a brincadeira, né, de que ofereceram pirulito e tal, mas eu acho que a gente já falou sobre isso, né, de que aqui no Brasil é proibido fazer as pesquisas com recompensa, né, aos participantes de pesquisa. Toda a pesquisa acadêmica aqui no Brasil tem um regulamento, né, pelo Código de Ética, prevê a participação livre, né, voluntária nas pesquisas. A gente acompanha nos filmes, né, assim, nos filmes estadunidenses, principalmente, né, o pessoal vai lá, participa de uma pesquisa, ou nas séries, né, o pessoal participa de uma pesquisa, ganha um dinheiro, ganha alguma coisa. Isso não é permitido aqui no Brasil, legalmente permitido, não é, tá? Então, nem o pirulito pode dar, tá, gente? É só participação voluntária mesmo, tá? Pois muito bem. Antes da gente passar, então, hoje a aula é sobre relatório, né? Mas antes da gente passar para o relatório, eu gostaria de fazer uma breve revisão sobre a questão do projeto, né? Por quê? Porque o relatório é uma consequência inevitável do projeto, né? Ou eu coloquei aqui no slide uma consequência inevitável do processo, né? Que processo é esse? É um processo que se inicia no projeto. Então, o projeto é o momento em que eu olho para o futuro, os meus verbos do projeto, a maioria estão no futuro, porque são coisas que eu farei, né? Eu, enquanto pesquisadora, farei, né? Então, eu preciso antecipar as questões da pesquisa, né? Isso eu faço no projeto. Eu tenho a fase, então, de realizar a pesquisa em si, caso seja uma pesquisa de campo, né, que é o caso de vocês estarem fazendo agora, né, então eu efetivo aquilo tudo que eu planejei, e o relatório de pesquisa, ele vem depois, e aí ele faz um olhar para o passado, né, então, o que foi feito. Muitas vezes, projeto e relatório vão ter informações semelhantes, né? Um bom projeto gera um relatório muito semelhante, porque significa que aquilo que eu pensei que eu iria fazer no futuro, chegou aqui no relatório, eu realmente fiz, e aí eu digo, olha, isso aqui foi feito mesmo, né? Eu fiz isso, né? Então, é um gênero que lança para o futuro, e o outro, o relatório, é um gênero que faz uma retrospectiva do passado, né? Mas eles são as duas pontas de um mesmo processo de pesquisa, né? Então, para eu entender bem o que é o relatório de pesquisa, eu preciso estar bem fixada do que é o projeto, tá? Mas, professora, você não passou um modelo de projeto. Por que eu não passei, gente? Porque existe as etapas essenciais de um projeto de pesquisa, que todo projeto de pesquisa precisa apresentar, mas a organização dessas etapas internamente e outras etapas não essenciais ficam a critério de cada instituição de fomento, como eu coloquei aqui no slide, ou de cada instituição de formação, né? Então, a gente já, 2, 3 aulas atrás, quando a gente começou a falar de projeto, né? Por que faz projeto? É porque eu quero ingressar num programa de mestrado, doutorado, ou às vezes até de especialização, e aí esse programa exige um projeto. Porque eu quero receber uma bolsa, e para receber uma bolsa eu preciso cadastrar um projeto. Eu quero receber um auxílio financeiro para a realização da pesquisa, e esse auxílio, né, essa instituição, essa agência de fomento, né, ela exige um projeto, né? Então, cada uma dessas instituições acaba definindo qual é o seu modelo, qual é o conteúdo e qual é a forma do projeto, né? Então, para algumas instituições, não precisa de sumário, e não precisa de resumo, e começa com a revisão da literatura, né, com a fundamentação teórica. Para outros é o contrário, para outros começa com os objetivos de pesquisa, né, e aí depois faz a revisão da literatura, né, a fundamentação teórica, junto com
junto com a formulação do problema de pesquisa, né? Então, cada agência vai ter um modelo diferente. Professora, como é que eu vou saber o modelo que eu tenho que fazer? Vai depender de para qual agência, para qual instituição que vocês vão submeter o projeto de vocês, quando chegar a hora de fazer o projeto, né? Então, o primeiro projeto que vocês terão que fazer, assim, eu imagino, vai ser o do TCC mesmo, né? E aí, esse modelo de projeto para o TCC, vocês vão ter que submeter ao próprio professor orientador, né? Que vocês intencionam, né? Que seja orientador ou professora, né? Orientadora que seja de vocês. E aí, depois disso, vocês precisam ver, e isso normalmente é dito em editais, né? Então, tem o edital de abertura de vagas para o mestrado. No edital de abertura de vagas para o mestrado, diz como é que tem que ser o projeto. Edital de abertura de vagas para financiamento de pesquisa, tal e tal. Vai dizer lá como é que tem que ser o projeto, tá? Então, é ali que vocês vão descobrir. Sim, Cláudio, pode falar. Professora, ontem à noite eu estava observando a grade do nosso curso, né, de espanhol. Eu percebi que algumas disciplinas que estamos pagando este primeiro período, por exemplo, linguística 1 virar linguística 2, espanhol 1 virar espanhol 2, próximo período, né? Eu estou observando que TCC, que é uma disciplina, não é isso? Ela está no 8º período, final do curso, né? E eu pensei que no próximo período já teríamos TCC dando continuidade à metodologia científica, que tem tudo a ver, entendeu? E a senhora falou para nós anteriormente que os professores estão se reunindo aí para definir a grade, né, para o próximo período, né? A minha dúvida, sempre na UFPB, TCC sempre fica para o último período do curso, ou há casos da direção trazer TCC para o início do curso? Porque eu tomei conhecimento que há alunos que começam a preparar o TCC já no 2º ou 3º período, né, pelo fato de terem já recebido as instruções dos professores, eles aproveitam os conhecimentos que vão adquirindo e vão já produzindo tipo uma minuta, né, do projeto. O TCC necessariamente tem de ficar no final do curso, porque eu pensei que era continuidade da sua disciplina no próximo período, mas não é, está no final do curso. Não é. Desse viés de pesquisa. Agora, eu confesso que falta conhecimento para mim dessa grade nova, mas eu não sei exatamente em que período que está, mas dando continuidade nessa discussão sobre pesquisa, vocês vão passar por pesquisa aplicada, né? E aí depois pela disciplina de TCC, né? Por que TCC fica no final? Normalmente no último período, tem alguns cursos que fazem 2 disciplinas de TCC, né? Justamente numa primeira disciplina faça o projeto, e na segunda disciplina faça a pesquisa de fato e a redação do relatório, né? Por que no final do curso? Porque você tem o curso todo, então, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, para conhecer as possibilidades, as áreas de pesquisa que cada um dos cursos oferece, né? Então, vocês estão tendo o primeiro contato com, você falou, né, com linguística, vocês estão tendo um primeiro contato com os estudos literários, com os estudos culturais, né? Então, precisa aprofundar esse contato nas demais disciplinas. E é a partir desse aprofundamento que cada um vai descobrir e vai percebendo quais dessas teorias, quais e dentro propriamente da linguística, vocês já perceberam, né? Por exemplo, da linguística tem vários ramos, né? Então, eu posso fazer uma pesquisa mais funcionalista, mais estruturalista, né? E por aí vai. E agora que vocês forem pagar a Teorias da Linguística 2, essa árvore, digamos assim, né, de possibilidades de pesquisa, ela vai acrescentando vários galhos aí, né? E aí vocês precisam ir percebendo o que faz sentido para vocês. Todos eles são possíveis, não existe uma área que seja maior ou pior, né, mais renomada ou menos renomada, é uma questão de isso faz sentido para mim, isso atende às minhas angústias, isso responde às minhas dúvidas, né? E é muito, muito por aí que a gente se identifica com uma área de pesquisa ou não. Nos estudos literários também, então vocês podem optar por fazer literatura comparada, por fazer
estudos de gênero, né? Enfim, e segue, vai, né? Então, vocês precisam ter contato com essas possibilidades para ir aprofundando, né? Oficialmente, a matrícula é no último período, e sim, tem pessoas que começam, inclusive tem professores que não aceitam orientandos de TCC, se chegar e dizer assim, professor, eu me matriculei nesse semestre, agora eu quero começar o TCC. Tem professor que não aceita orientar assim, que só aceita orientar se você começar um ano antes. Que aí já vai fazendo as leituras, que já vai, né, se organizando, já vai afinando o projeto, para daí quando matricular no TCC sabe que vai, né? Que é muito ruim o aluno matricular no TCC e não conseguir dar conta do TCC, e aí tranca a matrícula, aí não sei o quê, enfim, é uma burocracia que não precisa, tá? Então, mas por enquanto eu diria que está cedo para vocês se preocuparem com essa área do TCC. Deixem-se, enfim, deixem-se levar pelas apresentações que vocês terão nas disciplinas, né? E vão percebendo, isso aqui para mim é um deleite, isso aqui para mim é prazeroso conversar sobre isso aqui para mim faz sentido, aquela outra coisa lá para mim já é um suplício, né? Assim, então tá, provavelmente não é por aí que você vai seguir, ou se você for muito teimoso, vai ser ali mesmo que você vai seguir, né? Já que é tão difícil para mim, eu vou lá para ver por que é tão difícil. Enfim, mas descubram, mas deixe-se primeiro levar mesmo, né? Embriagar-se dessas teorias todas que vão aparecendo por aí, tá? Então, esse é o processo que pode levar até a constituição do TCC no futuro, tá bom? Então, e o projeto, então, tem uma estrutura básica, como eu disse, tem etapas que estão sempre presentes, por mais que elas ocorram em uma ordem diferente, né? Mas num projeto de pesquisa eu sempre tenho que dizer qual é a minha temática, que é um assunto mais genérico. No nosso caso, né, a nossa temática é saúde emocional, ou enfim, saúde emocional, podemos dizer que é isso? Me ajudem aí, qual é a nossa temática mesmo? É nessa linha aí. É por aqui, né? Questões de transtorno de ansiedade, depressão atingindo estudantes universitários, né? É nessa linha. Ou emoções, né? E aí o tópico, então, a gente vai afunilando, então emoções durante o ensino remoto, emoções na pandemia, né? Então veja como a gente começou com emoções, saúde emocional, chega aqui para relacionar essa saúde emocional com a pandemia, e aí a gente chega no problema. O problema, então, é a interrogação que a gente faz, é a grande pergunta que a gente quer responder, que no nosso caso, com alguns nuances, cada grupo deu um nuance diferente, mas é assim, como que o ensino remoto e a pandemia têm afetado as emoções, né, tem impactado as emoções de estudantes universitários, né? Então, claro que tem uns nuances aí de cada grupo que foi colocando, mas esse seria nosso grande problema de pesquisa, que reúne, então, essas 6 pesquisas que estão sendo feitas. A gente sempre parte de algumas hipóteses, que é uma resposta provisória, né? Então, a gente parte de uma hipótese de que sim, de que a pandemia e o ensino remoto têm afetado, né, as emoções dos estudantes universitários, e muitos dos grupos estão partindo de uma hipótese de que tem afetado de uma forma negativa, né, de que tem gerado emoções negativas nas pessoas. Então, essa é uma hipótese que está subsidiando, digamos assim, todo o planejamento, né, da pesquisa que vocês estão conduzindo, né, mas isso é uma hipótese, e é isso que a pesquisa de vocês vai dar conta de confirmar ou não, né. Tem um marco teórico, toda pesquisa precisa ter um marco teórico, fundamentação teórica, revisão da literatura, revisão bibliográfica, os nomes são vários, mas o que faz essa sessão é a mesma coisa, né, então, eu vou me situar justamente nisso que eu estava falando antes, né, desse universo ideológico, teórico, disponível, né, de tudo que já foi produzido na área, então, das letras, da literatura, da linguística aplicada, da área de ensino, enfim, de todas das possíveis áreas todas, aonde eu me situo, né,
a quais autores eu recorro, a quais conceitos eu recorro, né? E eu preciso explicitar isso, então, né? Quais são esses conjuntos de conceitos, de categorias, de construtos que eu utilizo para fundamentar minha pesquisa, tá? Essa parte do marco teórico a gente pulou dessa vez, né? A gente só falou um pouquinho sobre o que são emoções, o que é afeto, a gente fez um indicativo, né? Para que vocês lessem um pouquinho sobre isso, mas a gente pulou, o que não está certo, mas a gente pulou por questões de tempo mesmo. O certo seria a gente se aprofundar um pouco mais e fazer uma leitura mais detalhada, né? Sobre questões de saúde emocional e tudo mais, né? Professora, Sim. Licença, é só porque eu queria entender esse marco teórico. Marco teórico é tipo assim, é da onde a gente está tirando uma base para fazer a nossa pesquisa, é isso? É só, resumindo, é para confirmar os dados que a gente já tem de outras pesquisas feitas, de outras informações. Isso, Ingrid. São outras pesquisas que já foram realizadas, conceitos, né? Então, aqui é o lugar de eu citar outros autores, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer lá uma pesquisa sobre a visão de língua, que é possível, né? A visão de língua dos alunos do curso de letras do P1, né? Então, eu vou lá e vou apresentar, segundo o estruturalismo, língua é definida assim, segundo o cognitivismo é assado, segundo o funcionalismo é assado, né? E vou trazer os autores que trazem isso, vou trazer outras pesquisas, né? Então, pesquisa realizada no ano de 2012, percebeu que os alunos ingressam com uma visão de língua assim, assim, assado, né? Lá naquele outro contexto. E aí, é bem isso que a gente faz, e isso encaminha para a próxima etapa, que é a justificativa, né? Então, o que legitima essas escolhas? No nosso caso, né, da nossa pesquisa agora, o que justifica, quais são as razões para realizar um estudo sobre os impactos, né, da pandemia sobre a saúde emocional, sobre as emoções, né, de alunos universitários. Então, por que a gente está fazendo isso? O que legitima essas escolhas? Por exemplo, a escolha de fazer lá no IFRN ou no IFPB. Então, é por isso que eu falei que se a nossa pesquisa fosse um pouco mais restrita, mais rígida, essa mudança de IFRN para o IFPB, ou contrário, né? Porque não consegui um número adequado e fui para lá, tem que justificar isso. Por que esse público-alvo? Né? Então, numa pesquisa cujo projeto vai ser colocado mesmo, né, para ser analisado, de fato, eu preciso justificar. Então, por que esse público-alvo? Por que você selecionou fazer um questionário? Por que você selecionou falar sobre saúde emocional nesse momento? Por que você está usando esse autor para definir saúde emocional e não aquele outro? Então, tudo isso você precisa justificar, você tem que mostrar os seus motivos, né? Veja que a justificativa a gente tirou um pouco também daqui, porque ela é uma etapa do processo que precisa mais leitura mesmo, porque para eu dizer que eu escolho esse autor em detrimento desse, eu preciso conhecer os dois, né? Eu preciso ler os dois. E eu preciso dizer, não, esse aqui eu me afino mais com esse do que com aquele, né? Então, demanda um tempo que agora, no momento, a gente não tem. Pode falar, Cláudio. Professora, uma outra dúvida é o seguinte: a senhora nos apresentou há mais ou menos 15 dias ou 20, 3 projetos de pesquisa que nós analisamos em sala de aula. Nós percebemos que o primeiro era um pouco mais extenso, né? E o segundo e terceiro bem curtinho, parece-me umas 3 laudas só, entendeu? Páginas. Eu recebi, eu peguei no UOL, né, na internet, uma pesquisa que a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, né, está realizando uma pesquisa semelhante ao nosso, entendeu? Até compartilhei em nosso grupo, é interessante, que é quase o mesmo tema. E uma amiga minha me conseguiu um TCC de uma graduada na Universidade Federal de Manaus. E o conteúdo é o mesmo. E a minha pergunta é o seguinte: ao produzirmos o nosso relatório, podemos fazer, tipo assim, uma comparação com o que nós escolhemos aqui dentro da UFPB em relação aos problemas constatados na mesma área
Na verdade, em Minas Gerais, foram 6 universidades que promoveram esse trabalho, entendeu? Sendo que a UFMG, ela foi a cabeça do projeto, né? Mas mais 5 faculdades foram convidadas a estudar a situação emocional dos universitários, né? E esse TCC que eu não li ainda de Manaus, mas eu pude dar fiz uma visão geral nos tópicos, né? Aborda a mesma coisa. Uma vez que nós não estamos produzindo um TCC, nós não podemos ser assim prolixo, né, no nosso relatório. Mas a minha pergunta, ao produzirmos esse relatório, que é tipo assim, é tipo uma redação, né, nós podemos dialogar mostrando, né, que problemas semelhantes têm atingido universitários nessa pesquisa, citando as fontes, né, lá no estado de Minas Gerais, lá no Amazonas, é isso. É isso que está previsto, Cláudio, nisso que eu estou chamando de marco teórico, é justamente essa discussão, né? E para muitos formatos de projeto de pesquisa, o marco teórico está relacionado à justificativa, porque é justamente isso, né? Em Minas Gerais, Manaus, foi feita uma pesquisa semelhante e tal, e isso abre o espaço para eu fazer essa pesquisa aqui na Paraíba, né? Então, ou, enfim, dos espaços que vocês estão fazendo, né? Tem gente fazendo no Rio Grande do Norte, né, e tal, tem gente fazendo em Pernambuco, né? Então, abre espaço para que eu possa estar fazendo essa pesquisa, então, com base no resultado daquela pesquisa lá, com base no resultado daquela outra, eu embaso, né, e eu justifico que isso ainda, de certa forma, precisa ser documentado no curso de letras da UFPB, né, a gente ainda não tem essa documentação, e isso é feito justamente no marco teórico, né, de falar das outras... de outras pesquisas que foram realizadas. Isso mesmo. A senhora vai especificar a extensão do relatório, no máximo, mínimo ou máximo de laudas? Vou sim. Pode ficar tranquilo que a gente vai passar por tudo isso, tá? Mas eu estou falando do projeto aqui ainda, tá? Então, o projeto precisa determinar quais são os objetivos, né? O que eu quero teórica e praticamente fazer. A metodologia, né, então eu vou prever qual é o método adotado, né, no nosso caso a gente adotou um método quantitativo, só um minuto. Desculpa, gente, tem um mocinho aqui com muita tosse, e aí eu tô meio observando, assim. Então, voltando, né, tem a metodologia, no nosso caso a gente adotou por uma perspectiva, né, quantitativa, né, a gente vai fazer uma comparação dos resultados com base na quantidade, a nossa técnica é a aplicação de questionário, né, e a gente tem fases, né, para cumprir, e essas fases é que são vistas no cronograma, né, então tem a fase de elaboração do questionário, a fase de aplicação do questionário, a fase de análise das respostas, então são várias fases que algumas a gente já cumpriu, outras a gente vai cumprir ainda, tá? Então, isso é o mínimo que um projeto precisa dar conta, né? E o que a gente faz, então, no relatório? Agora a gente entra no tópico da aula de hoje mesmo, tá? O relatório, então, é o espaço em que eu vou relatar aquilo que já foi feito, né? De uma maneira concisa, e aí depende de quem é o destinatário. Então, por exemplo, o TCC nada mais é do que um relatório de pesquisa, né? É o espaço, eu tenho um pouco mais de espaço, né, para esse TCC, para fazer esse relatório. A dissertação de mestrado, a tese de doutorado, são relatórios de pesquisa, né, que tem mais espaço ainda do que em comparação com o TCC, né. Artigos científicos são relatórios de pesquisa, e aí vai depender da extensão, assim, tem artigo que a revista exige que seja no máximo 15 páginas, e é isso que você tem 15 páginas para falar sobre a pesquisa que fez, né, tem outras que aceitam até 20, tem outros que é 12, né, então depende do destinatário definir também qual é o tamanho desse relatório de pesquisa, tá? Passando aqui, qual é a estrutura básica, então, do relatório de pesquisa? Assim como o projeto, vai depender de qual é a instituição, né? Então, assim, se eu recebi uma bolsa, né, se eu fiz o projeto, né,
fui contemplado com uma bolsa de pesquisa. Essa mesma instituição que me deu a bolsa, ela vai definir como é que tem que ser o projeto para eu comprovar que o pagamento da bolsa foi devido, que eu fiz, que eu cumpri, enfim, o que eu prometi fazer, né? Se eu fiz o projeto para entrar no mestrado, eu preciso fazer o relatório depois, que é a dissertação, para comprovar que eu fiz aquilo que foi, né, que eu prometi fazer lá no relatório, né? Então, cada instituição também define o formato, né, desse relatório. Mas, assim como o projeto, tem partes que são essenciais, que, assim, vai mudar como que eu vou fazer a apresentação, mas tem que estar lá, né? Então, assim, estabelecer qual é o problema de pesquisa, ou qual foi a grande pergunta que aquela pesquisa se propôs responder, né? Então, precisa mostrar isso, né? Então, informar o estado atual da questão, o que já havia a respeito do assunto, né? Estudos precedentes, estudos semelhantes, né? Para que seja vista dentro de um contexto, né? Então, isso vem de uma pesquisa bibliográfica para expor esse problema, né? Muito parecido com o que Cláudio, né, nos expôs, assim, de outras pesquisas que foram feitas, outras discussões, e como é que isso gerou o meu próprio problema de pesquisa, né? Eu preciso mencionar os objetivos, eu preciso mencionar a justificativa, isso tudo eu menciono novamente no relatório, tá? E eu preciso, então, mencionar a metodologia. Vocês vejam que eu dividi um pouco aqui entre a apresentação muito semelhante ao que foi feito lá no projeto, né? Então, eu digo novamente o que estava no projeto, só que dessa vez no tempo passado, então teve como objetivo tal coisa, se justificou por tal e tal e tal motivo, né? Buscou responder essa pergunta, e aqui eu faço também uma descrição da metodologia, também no passado. Então, eu utilizei esses instrumentos, né? Então, eu utilizei essas técnicas de pesquisa, os participantes foram esses e aqueles, isso é uma coisa importante para vocês agora. Todos os questionários de vocês perguntou alguma coisa sobre os participantes, né? A maioria perguntou a idade, perguntou se trabalha ou não trabalha, enfim, dados para caracterizar quem são esses participantes, né? Aonde que estuda, em que período que está, qual é o curso que faz. Isso tudo são dados que eu ofereço na metodologia, para caracterizar quem são esses participantes, né? Então, eu vou fazer ali, tantos participantes estavam na faixa etária de tanto a tanto. Tantos se caracterizaram como homens, tantos se caracterizaram como mulheres, né? Tantos preferiram não responder essa pergunta. Tantos estão no primeiro período, tantos no segundo período. Então, isso é uma apresentação de quem são os participantes da pesquisa, isso está lá na metodologia. E eu faço também uma descrição do contexto, né? Que contexto é esse onde essa pesquisa foi realizada, né? Então, foi realizada em 2021, em meados de 2021, no meio da pandemia, todos estavam em aulas remotas ainda, pode falar do contexto geográfico, morando na cidade tal e tal e tal, né? Então, o que é que estava acontecendo na vida, né, contextual aí desses participantes e da nossa com pesquisadores, que deu origem a essas escolhas, tá? Sim, Cláudio levantou a mão, né? Professora, uma outra dúvida é o seguinte, nesse tópico, relatar as etapas, deve-se historiar quantas reuniões o grupo promoveu? Não, né? Definir que o grupo, a princípio, quis estudar aspectos positivos das emoções do período de pandemia, mas decidimos por não, e se deve se incluir, se encontramos dificuldades para receber os relatórios ou não, se esses detalhes entram ou não no relatório, os bastidores, né, da equipe trabalhando, não entra. Essas possibilidades de pessoa e fazer isso depois, não, é o que vocês decidiram fazer, tá? Talvez algumas decisões sejam importantes, assim, do tipo,
definimos incluir os alunos também do IFRN, por questões de alcance de um número maior de participantes, né? Então, tudo bem, aí é importante mencionar, né? Mas assim, a gente queria fazer tal coisa, a gente mudou de ideia, não, porque é pressuposto, é subentendido, todo mundo que faz pesquisa passa por essas coisas todas, assim, e não dá tempo de ficar relatando tudo isso, não, tá? Só entra o que de fato foi feito, realmente, tá? É um relatório do que foi realizado mesmo na pesquisa. Depois de feito, então, uma caracterização da metodologia, normalmente os relatórios, então, fazem uma apresentação dos resultados, uma análise dos dados, e se chega a algumas considerações finais ou conclusões, né? Então, eu vou apresentar esses resultados. Então, quantos alunos concordam que tal coisa, né? Quantos alunos, no caso nosso aqui, né? Quantos alunos discordam de tal coisa? Na pergunta tal, tantos responderam isso, tantos responderam aquilo, tantos responderam aquele outro, né? Então, eu preciso apresentar provas que eu tenho resposta para o meu problema, né? Então, assim, 7 alunos falaram que têm depressão, 5 que estão com crise de ansiedade, 2 que estão, né? Então, quais foram as respostas que vocês alcançaram? Isso está no nível de apresentar os resultados. E aí tem o nível de analisar os dados, que é o quê? Aí eu vou tentar entender, tá? Desses 7 que apresentaram depressão, quantos que falaram que também têm dificuldade de acesso à internet? Desses 7, o que pode estar explicando essa depressão? Quantos que moram sozinhos e não com a família? Ou o contrário, né? Enfim, aí eu vou tentar achar nos meus dados, eu não vou inventar, mas tentar achar nos meus dados algo que possa explicar por que tem 7 com depressão e os outros 5 com crise de ansiedade, né? O que pode ter gerado? Os com depressão é os que moram sozinhos, com crise de ansiedade é os que moram com a família. Sei lá, estou inventando, gente, aqui, não sei o que os dados de vocês vão dizer. Fala, Cláudio, sim, desculpa. Nesse relatório que eu li no UOL sobre a pesquisa lá em Minas Gerais, os pesquisadores puseram não números assim cardinais, né? Colocaram em porcentagem. X% disseram sofrer de síndrome do pânico, X% alegaram que aumentaram o consumo de alguma droga ilícita ou algo semelhante. Então, não trabalhou com 2, 3, ou 6 ou 7, trabalharam em porcentagem. Em porcentagem. 20%, 35%. Sim. Normalmente é o que acontece, principalmente se eu tenho um público participante mais numeroso, né? Como a gente vai estar aqui com 20, 30 participantes, eu não vejo problema em trabalhar com um número absoluto, né? Em vez da porcentagem. Mas isso é uma escolha, não tem uma regra, não, tá? Isso é uma escolha do próprio pesquisador de como fazer essa apresentação. Quem levantou a mão pode falar. Professora, Jansen, bom dia a todos. Bom dia, professora. Sobre os gráficos, a gente pode utilizar os fornecidos pelo próprio Forms para fazer essas análises? Pode, né? Só que, assim, se vocês vão isso para fazer a apresentação, né? Se vocês vão utilizar, sei lá, fizeram 20 perguntas no Forms lá, né, no questionário, colocar 20 gráficos no relatório fica cansativo. Então, também dá para ir variando, né? Assim, aqui os outros você pode só textualizar mesmo, né? Para a leitura do relatório ser mais fluida. Tá? Sim. Não, eu perguntei mais assim, o formato do gráfico se corresponde, né? Se é possível a gente utilizar. Não, claro que a gente vai colocar todos, porque senão vai ficar muitas páginas, né? Isso. Acho e assim... para analisar só pela parte teórica mesmo, só para a parte de teoria, né? E assim, esse dado aqui fica mais fácil mostrando com um gráfico de barras. Esse outro, um formato pizza.
Esse aqui fica mais fácil com aquelas curvas, né? Então, assim, depende também do dado, e isso tudo pode acontecer no mesmo relatório. Se eu comecei com tipo pizza, eu tenho que fazer tudo pizza. Não, né? Assim, eu posso, depende do tipo de dado que eu quero mostrar, um determinado gráfico pode servir mais do que outro. Ótimo, obrigado, professor. Nada. Por fim, eu chego na parte das considerações finais, que é onde finalmente eu vou responder aquela primeira pergunta, né? Eu não comecei com problema de pesquisa, no nosso caso, né? Como que a pandemia tem, ou o ensino remoto, né, tem influenciado, afetado as emoções? E aí agora que a gente vai responder, olha, a pandemia tem afetado de tal e tal forma, a gente tem tal e tal resposta dos alunos, né, assim, reação dos alunos com relação a isso, né? Então, esse é o momento que eu vou responder o meu problema de pesquisa, a pergunta que eu coloquei lá no começo, né? Também é o momento de dizer assim, olha, isso aqui eu ainda não consegui responder, não foi possível, né? Que é o que a gente chama de limitações da pesquisa, que é o que ainda está por vir, né? O que ainda precisa ser discutido, o que pode ser feito com base nos dados que foram alcançados, né? Então, esse é o momento de fazer esse diálogo. Então, é um momento que a gente, enquanto pesquisador, se coloca muito no texto, né? Se nos dois antes, ali na apresentação dos resultados, na análise dos dados, é meio que técnico, assim, eu só mostro os resultados mesmo, agora é o momento que eu entro no texto e eu vou interpretar que tá ali, agora eu vou dar as minhas respostas, agora, né, esse é o momento que eu vou entrar mesmo no texto. Tá bom? Nossa, fazia tempo que eu não falava tanto aqui na aula, né, gente? Porque eu queria chegar aqui. Agora a gente vai para a mão na massa, tá? Eu trouxe para vocês um relatório de pesquisa no formato de artigo acadêmico. Eu decidi começar pelo artigo acadêmico. Como eu disse, a gente tem diversos formatos de relatório de pesquisa, tá? Um deles é o artigo acadêmico. Então, a gente vai dar para vocês o link para vocês acessarem um artigo acadêmico. Nós vamos nos dividir em 5 grupos. Camila? Eu vou colocar o link, os grupos aqui, viu, professora? Para ela começou a aula, aí eu vou colocando aqui devagarzinho no chat. Massa. Tá bom, Lucas. Então, o Lucas vai colocando aqui, a gente fez a divisão dos grupos, tá? Lucas e Camila fizeram. Eles vai colocar ali quais são os grupos. Não tem as salas, né, Lucas? Cada um do grupo cria sua sala, não é isso? Isso. Se vocês puderem criar, eu acho que fica melhor. Beleza. Tá, então, cada um do grupo... gente, a gente tá usando os nomes de todo mundo. Vocês vão ver, por exemplo, que aqui no grupo 1 tem Juan. Juan não tá mais vindo na aula, mas enfim, tá? Então, não fiquem esperando o Juan chegar, porque ele não vai chegar mesmo, tá? Não chegou até agora. Então, a gente tá usando a listagem que tá lá no SIGA ainda, tá? Com quem nunca apareceu, inclusive, tá? Então, cada um desses grupos aí, uma pessoa, né, cria a sala para vocês se reunirem, vocês vão lá para essa sala, tá? E aí, então, vocês vão acessar esse artigo. Eu estou só esperando aqui, Lucas, colocar todos os grupos. Tem mais, Lucas? Tem 5. São 5 ou são 6 grupos? Só 5. 5, né? Tá, massa. Então, todos os 5 grupos vão trabalhar com o mesmo artigo, tá? E a pergunta é, dessas etapas que eu falei que eram obrigatórias em todos os relatórios, o que dá para perceber nesse artigo de pesquisa? Nesse artigo que é um relatório de pesquisa, esse artigo acadêmico, tá? Então, eu vou só refazer uma coisa aqui. Apresentação. Só um minuto, tá, gente? Que eu tinha previsto 6 grupos e eu acho que eu falei para Lucas e para Camila 5 mesmo, e aí eu me confundi, mas já está resolvido aqui. Pronto.
E aí, quando a gente estava planejando a aula, Lucas e Camila, vocês agradeçam a eles, falaram assim, professora, não dá tempo deles olharem tudo no artigo, tá? E aí eles falaram, professora, facilita aí, né? Porque vai ser muita coisa para fazer na aula, tá? Então depois vocês agradeçam Camila e Lucas por isso, que eles colocaram um pouco de juízo na cabeça da professora, e aí a gente separou, então. Todo mundo vai olhar para o mesmo artigo, mas cada grupo vai buscar coisas diferentes. Então o grupo 1 vai pegar esse artigo e vai olhar. Os autores desse artigo apresentam qual é o problema, qual é o objetivo ou os objetivos, e justificam a pesquisa, aonde eles fazem isso, e aí vocês vão preparar lá, dizendo, aqui no parágrafo tal, quando eles escrevem isso, aqui é a justificativa, aqui é o objetivo, e aqui, quando eles falam tal coisa, é o problema de pesquisa, tá? O grupo 2 vai ver o que eles mencionam na metodologia. Mencionam qual é o tipo de pesquisa que foi feito, quais são as técnicas para coletar os dados, como é que os dados foram analisados, quem são os participantes. O grupo 2 vai olhar para isso, vai buscar lá o que menciona da metodologia, tá? O grupo 3 vai lá ver a apresentação dos resultados. Como que apresenta os resultados, que resultados que são apresentados, enfim, basicamente isso. O grupo 4 é parecido com o 3, mas vocês vão olhar na análise dos dados. Os dados são só apresentados ou eles são analisados? Tem aquela parte de tentar buscar as relações, de tentar explicar o que está aparecendo ali nos dados, tá? E o grupo 5 vai lá para as considerações finais e vai tentar perceber, respondeu o problema de pesquisa? Respondeu a grande pergunta de pesquisa? Falou do que está por vir? O que mais que eles fazem nas considerações finais? Tá? Entenderam, gente? Tá claro o que é para fazer? O grupo 1 vai fazer o que mesmo, professora? Vou voltar. Grupo 1 vai buscar por problema, objetivo e justificativa. Que provavelmente está bem no começo do texto, né? Normalmente isso é uma das primeiras coisas que se menciona no texto. Tá? O texto está aqui, eu já vou colocar o link, mas eu quero... Não, é que eu estou pensando aqui na organização. Que horas, professora? Pois é isso que eu estou pensando. Agora é 10 para as 10, né? Se eu deixar 30 minutos para vocês, que é o mínimo que precisa para fazer isso, é que agora a gente dividiu 20 minutos, né, para fazer isso, não vai dar tempo dos grupos apresentarem hoje. Então, eu estou pensando em deixar esse tempo agora para vocês trabalharem nos grupos, veja se faz sentido, tá? Deixar esses últimos 30 minutos daqui para as 10h30 para os grupos trabalharem nessa análise desse relatório. Eu fico aqui à disposição para tirar as dúvidas, tá? E na próxima, e aí vocês preparam a apresentação também, deixa tudo prontinho para na próxima terça-feira a gente começa a aula, vocês mostrando para os colegas o que foi que vocês encontraram. Faz sentido isso? Faz. Sim. Sim? Tá. Então, antes de vocês irem para os seus grupos trabalharem, eu quero só encaminhar ainda para vocês a tarefa assíncrona dessa semana, tá? Eu quero que vocês, então, encontrem-se no grupo, então, mais uma vez, né, nos grupos das pesquisas, não é nesse grupo de agora, não, nos grupos de pesquisa de vocês, para tabular as respostas, para fazer a apresentação dos resultados, tá? E é o que, então? É buscar ou essa porcentagem ou um número absoluto de respostas para cada alternativa. Então, para a pergunta número 5, quantos responderam tal coisa, quantos responderam tal coisa, quantos responderam tal coisa, né?
Pode ser uma tabela, pode ser por gráficos. Então, é um primeiro contato com essa quantificação. Quantificar quantos que responderam cada uma das alternativas, quantos que escolheram cada uma das alternativas, né? Para as perguntas que são de responder, assim, de escrever, quais as respostas que se assemelham? Usou palavras diferentes, mas no final queria dizer uma coisa parecida, esse aqui com esse com aquele outro. Então, é parecida a resposta. Então, tentar classificar também as respostas parecidas, né? E aí, uma pessoa do grupo cadastra lá no SIGA, coloca o nome de todo mundo, né, que faz parte do grupo, e cadastra lá no SIGA, então, esse relatório não, essa primeira tabulação, que depois vocês vão incluir no relatório, sim. Professora, já pode fazer gráficos, essas coisas? Isso. Gráfico, tabela, da maneira que pro grupo fizer sentido, tá? Eu não botei nenhum exemplo, porque às vezes o meu jeito de organizar as informações, o meu raciocínio, não combina com o de vocês. Então, vocês têm que descobrir o que é que faz sentido para vocês. Se é uma tabela com... vocês vão ver que esse artigo que vocês vão analisar hoje, eles apresentam por tabelas, né? Eles usam uma tabela e também usam gráficos, tá? Faz sentido para vocês? Vocês entendem essa tabela, esses gráficos? Massa, então usa, tá? Então, da forma que para o grupo fizer sentido. Então, vocês vão fazer essa quantificação e até a próxima terça-feira, uma pessoa do grupo cadastra, então, a tarefa assíncrona pelo grupo todo. Cris, fala. Professora, é só porque eu vou pedir para dar uma resumida mais uma vez, porque eu acho que eu me perdi um pouquinho nessa última parte da explicação. Tá, porque... Dar um resumo agora. É que eu já falei demais, gente. Eu comecei a falar às 8 horas da manhã, não parei ainda, né? Aí complica tudo mesmo, tá certo, Cris? É isso mesmo, tá? Resumindo, então. Vocês vão pegar todas as respostas. Então, quem alcançou lá 30 respostas no questionário, vão pegar as 30 respostas no questionário e vão lá olhar. Então, a primeira pergunta era sobre faixa etária. Então, dos 30, 15 estão na faixa etária tal, 8 estão na faixa etária tal. O Tititi está altíssimo hoje, Jansen. E 7 estão na faixa etária tal. Pronto, respondido. A segunda pergunta era se trabalha além de estudar. Então, 5 responderam que não, 11 responderam que sim, sei quantos responderam que estão buscando emprego ainda, tá? E vocês vão fazendo de uma por uma pergunta, né? Então, o grupo lá perguntou quais sintomas tem apresentado durante a pandemia, né? Assim, aí 15 responderam que estão tristes, 18 responderam que estão deprimidos, não sei o que estão com ansiedade, que estão de tal forma. Então, vocês vão colocar os numerozinhos quantos que responderam, quantos dos participantes da pesquisa de vocês que responderam cada uma das alternativas que vocês colocaram no questionário. E vão apresentar isso para mim, ou no formato de tabela, ou no formato de gráfico de barra, gráfico de pizza, gráfico de linha, do jeito que for melhor para vocês. Melhorou, Cris? Melhorou sim, professora, obrigada. Tá, se precisar eu repito de novo depois, tá? Agora não, porque eu cansei. Todo mundo cansou. A atividade aqui, a síncrona do dia 9 ao dia 15, é do formulário que a gente já elaborou, né? Dos que a gente já tem pronto, a gente vai coletar as respostas e cadastrar, conforme a senhora acabou de falar. Tantas pessoas responderam que a cada pergunta que a gente colocou, a gente vai colocar a porcentagem de respostas, é tipo isso, né? Isso, e aí vocês podem optar pela porcentagem ou pelo número absoluto mesmo, de pessoas que responderam. Tá bom. Tá? Conforme fizer mais sentido para vocês. Às vezes é bonito dizer assim, 90% respondeu tal coisa, né? Assim, pode ser bonito também. Então, como vocês se sentirem mais confortáveis. Só que aí tem o problema de ficar calculando as porcentagens, né? Colocar o número absoluto é mais fácil, tá? Já vou dando a dica. Não precisa ficar calculando porcentagem. Eita, o que eu fiz aqui? Pronto. Só para retomar o cronograma, né? Que Clarice que perguntou, né? O que
quem ainda não fez o questionário, como é que tá, né? Então, olha só, o nosso cronograma de pesquisa, por enquanto, tá assim, né? Então, a gente definiu o projeto, a gente redigiu o questionário e a expectativa era que vocês já tivessem feito a divulgação desse questionário, para que agora, nessa semana que começa do dia 9 até o dia 15, a gente possa justamente começar a fazer as análises, que é isso que eu acabei de pedir para vocês fazerem lá na tarefa assíncrona, né? Começar a quantificar, tabular os dados, tá? Na próxima semana a gente vai dar mais um passo para essa análise, para daí na próxima a gente preparar essas apresentações orais, nós vamos fazer as apresentações orais e a gente vai concluir a redação, então, do nosso relatório de pesquisa. Então, a gente vai apresentar ele tanto de forma oral quanto de forma escrita, tá? E o prazo final para entrega é no dia 7. Então, assim, quem ainda não fez essa parte aqui, que seria no dia 2 até o dia 8, corre, acelera um pouco, está um pouquinho atrasado, porque agora está previsto no nosso cronograma de pesquisa para já começar a fazer as análises, que foi o que eu acabei de explicar. Ok? Ok. Pronto. Gente, ainda bem que essa aula é gravada, porque nem eu lembro mais tudo que eu falei aqui. Ai, que horror. Não gosto de aula assim. Não gosto mesmo de aula falando tanto. Professora, Oi. eu não sei se a senhora irá falar hoje ou em outra aula, a senhora disse que depois iria nos informar quantas páginas deve conter um relatório. Outra aula, hoje já foi demais. Foi muita informação já para uma aula só, Cláudio. Até gravar tudo isso de informação é muita coisa. Tá? Vai ficar para a próxima. Pronto, professora, agora a gente vai se reunir agora, com o vocês pessoal, vão. né? Tá? 20 minutos e retornamos à sua aula, certo? Não retorna, Ingrid, não retorna. Tá? Vocês têm agora, ó, 10 horas vai dar, né? Vocês têm das 10 às 10h30 para fazer essa tarefa aqui, tá? E para deixar pronto isso que vocês vão, um de vocês vai postar lá no Siga para mim. Não, vão postar no Siga nada, esquece. Que vocês vão apresentar na próxima aula. Gente, ó, falei demais? Vocês têm até 10h30 para analisar o artigo e preparar o que vocês vão apresentar na próxima aula. Vou mandar no chat o link para vocês acessarem, né, o artigo e também aqui. Pronto. E também vou colocar lá no nosso grupo de WhatsApp também essa imagem aí para vocês saberem o que estão fazendo, tá? Eu vou ficar aqui à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, se não, vocês estão liberados para irem para os seus grupos, para o trabalho, tá? Saudade de ouvir vocês falar. Cansei de falar, gente. Pronto, vamos lá conversar vocês. Chega de eu falar. Beijos. Professora, Lívia perguntou da frequência. Vai ter frequência hoje? Eu vou mandar no WhatsApp também, tá? Ah, então tá bom. Para liberar logo. Me estressei. Vamos ligeiro. Vamos.
Beatriz, cadê você lá na sala?